estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para participar e acompanhar a nossa conversa hoje com a neuropsicopedagoga e coach Suelen de Oliveira. Nós temos conversado aqui com vários profissionais, tentado trazer para vocês o máximo de informações possíveis nesse momento em que nós vivemos e que é totalmente atípico, tem sido muito diferente para muitas famílias por conta da pandemia, por conta das medidas preventivas que também foram estabelecidas em várias cidades do mundo todo, inclusive em Paranaguá, para que a gente possa tomar o máximo de cuidado possível e evitar a transmissão do coronavírus. Porém, isso provocou o quê? O distanciamento, o isolamento social e também provoca vários sintomas em todos nós e de formas diferentes. Há estudos que comprovam que depois de 2 semanas sem contato social, a pessoa a razão começa a falar menos e a emoção a aflorar e falar muito mais alto. Então é por isso que nós trouxemos agora uma neuropsicopedagoga e uma coach para a gente poder tratar de vários assuntos relacionados à área que a Suelen trabalha e poder trazer informações para todos nós, para a gente poder tirar o melhor proveito nesse momento de pandemia, nesse momento que tem muita gente que está precisando ficar em casa, mas que também está sentindo já a sobrecarga dessa novidade. Suelen, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada porque realmente o objetivo aqui é de trazer o máximo de informações nesse momento de pandemia. Como eu já disse, né? Levar a orientação, um fôlego, uma dica, uma informação a mais para que as pessoas possam aproveitar e tirar o melhor proveito desse momento. E nesse sentido, a gente sempre abre assim a nossa entrevista, deixando que o próprio entrevistado se apresente. Fale um pouquinho da sua experiência profissional, da sua vida, até para que quem está acompanhando possa te conhecer melhor. Então, por favor, fique à vontade, fale um pouquinho de você para a gente. Ok, olá Luciane, olá a todos. Estou muito feliz de estar aqui para poder contribuir, para poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi, daquilo que eu tenho buscado colocar em prática na minha vida. Muitas vezes é desafiador, mas como você mesma disse, a gente pode sim, com pequenas coisas, estarmos fazendo a diferença dentro de nós, dentro da nossa casa. Então, meu nome é Suelen de Oliveira, sou neuropsicopedagoga, sou avaliadora aqui também no Centro Municipal de Avaliação de Paranaguá, com muito orgulho, um centro maravilhoso que atende as nossas crianças, que avalia, logo estaremos com o Centro de Autismo, E sou coach também, no particular também sou coach, mas eu uno, com certeza, porque eu trabalho com vidas, Lu? Então a neuropsicopedagogia, ela veio por primeiro, e me puxou para o coaching, porque a neuropsicopedagogia, ela trabalha muito as questões dos comportamentos, E hoje a gente sabe que a neurociência, ela estuda a base biológica dos comportamentos humanos, e hoje todos nós, não tem mais isso, de que a neurociência é algo da saúde, não. Hoje ela vem agregar muito em todas as profissões. Então a gente tem muitas profissões que estão atreladas sim à neurociência, a neuroarquitetura, a neuroengenharia, a neuromarketing, neurodireito, neuroeconomia, e está por aí. Por aí está crescendo muito. São termos que podem parecer novos e de repente até são, mas é porque realmente a questão das profissões também vão se adequando e vão se transformando de acordo com a necessidade do mundo, De repente, como os estudos mostram, um tempo atrás, os geriatras talvez não tivessem um mercado de trabalho tão vasto. Hoje não, a população mais idosa foi crescendo e tal. Então, essas adequações. E eu acredito que isso acaba influenciando também essa questão dessas formações de neuroarquitetura, como você estava comentando. Tudo, é fantástico. Porque assim, quando você começa a ter esse conhecimento do que acontece dentro do teu cérebro, e dentro do cérebro do outro, nossa, essas questões elas vão clareando tanto que você vai sendo modificado. Você vai criando consciência a ponto de você mudar um pouco o teu estilo de vida, mudar os teus comportamentos. Então, assim, como eu falei, sou neuropsicopedagoga, como isso me ajudou com os próprios alunos a entender o cérebro da criança, a entender a maturação neurológica da criança. Eu digo, Lu, da criança, mas eu fui estudar o cérebro da criança por causa do meu filho, por causa do Miguel. O Miguel fez, agora ele quer que chame ele de Miguel Z, sabe? Eu não sei porquê, mas ele tem, nossa, ele
tem muita energia e tal. E aí, por ter tanta energia, eu fui buscar saber o que acontecia, né, no cérebro dele. Meu Deus, por que meu filho tem tanta energia, para não dizer outras coisas, outras palavras, né? E eu fui estudar isso e isso começou a modificar a minha própria vida. Eu pensei que eu ia ter um conhecimento para poder ajudar meu filho, para poder educar, mas na verdade veio me transformar. E eu pude contribuir muito para a minha rede com isso, né, com os professores da rede municipal. E com essa transformação isso afetou muito diretamente a minha casa, a minha família, né, e tem transformado a cada dia, porque assim, muitas vezes a gente tem um currículo tão rico, né, as pessoas têm, né, doutorado, mestrado, ou PhD disso e tal, mas não sabe do comportamento humano, não sabe lidar com o outro, não sabe lidar consigo, não sabe lidar com o outro. Então, e aí? Né, se você for ver em contratações hoje, né, a gente está falando aqui do setor público, mas se a gente for pensar, as pessoas elas pecam pelo emocional e não pelo intelectual. Às vezes elas têm todos aqueles cursos, elas têm uma inteligência intelectual acima da média, mas não sabem lidar com as suas emoções, não sabem lidar com o próximo, não sabem lidar consigo e acabam tendo resultados na vida que, né, são negativos, né? Mas a tua formação profissional hoje como neuropsicopedagoga começa com o curso de pedagogia. Sim. Você fez pedagogia aqui em Paranaguá mesmo? Aqui em Paranaguá. Eu me formei em 2010. E aí depois foi buscando essas especializações. Daí fiz várias especializações, né? Eu sou intérprete de Libras também, fiz especialização em educação bilíngue para surdos, educação especial. E aí fui para neuropsicopedagogia, né? Depois também fiz mestrado, que também atrelei um pouco a neurociência, né? Na minha dissertação de mestrado. E depois, né, foi puxada, arrancada, sei lá o que eu posso falar, né? Fui atraída, né, para o coaching, que hoje também trabalho com isso. Estou muito feliz. E nós vamos tentar aqui esmiuçar, falar um pouquinho mais essa questão, o que é coaching. O pessoal de repente escuta, mas não sabe o que é, porque esse termo, o que é que faz, o que é que promove, de que forma trabalha com as pessoas, e tudo isso a gente pretende aqui trazer assim em detalhes. Você falou do Miguel. O Miguel está com quantos anos? O Miguel ele fez 7, acabou de fazer 7. E tem o Guilherme? E tem o Guilherme que está com 18. É isso aí. É bom o pessoal conhecer um pouquinho mais a Sueli, como eu disse. E sou casada também com o Adriano, né? Vamos fazer quase 20 anos já, meu Deus do céu. A gente fala assim, parece que foi ontem, né? É o tempo passa muito rápido. Passa rápido. Né? Quando começa a falar 20, 30 Nossa, de casamento, de olha, filho, então é mais complicado ainda falar. Por isso que a gente tem que viver cada momento mesmo, né? Verdade. Viver o presente. Às vezes a gente tem esse senso, Lu, de que o tempo está passando rápido. Tá mesmo, né? Mas assim, o tempo é o tempo. Muitas vezes somos nós que vamos ter essa percepção errada do tempo, porque a gente está tão vivendo lá o futuro e não o presente, que quando você vê, passou, né? E é uma questão bem interessante de se estudar, de se pesquisar também. Essa questão a gente trabalha isso no coaching como inteligência foco temporal, então é muito interessante. Com relação, para a gente fechar aqui a questão da neuropsicopedagogia, até porque tem muitos pais hoje, em função até dessa, não digo proximidade, mas dessa constância ali com mais horas ao lado dos seus filhos, de repente estão percebendo algumas situações e podem estar questionando. Meu filho tem, como você disse, né? Quero. Você ficou curiosa e quis saber por que de repente de tanta energia do teu próprio filho. E de repente tem outros pais também questionando de repente um comportamento mais introvertido, uma dificuldade numa leitura, aí escuta outro pai falando, outra mãe falando, não, que o filho na mesma idade já desenvolve algumas coisas. Dentro até do trabalho que vem sendo executado e dessa questão da neuropsicopedagogia, como é que ela trabalha, como é que ela pode identificar e quem sabe assim, até uma dica para os pais que estão em casa, né? De repente depois de passar essa pandemia, fazer um direcionamento, quem sabe conversar com um professor, tirar essa dúvida e fazer esse direcionamento, quem sabe uma avaliação dessa criança. Quais são as características de uma criança que precisa realmente de uma avaliação, no sentido assim, até para que ele possa ter um ótimo desenvolvimento escolar? Então, a gente sempre orienta, né, tanto os pais e as escolas, para a gente estar sempre focando na intensidade e na frequência desses comportamentos, né?
nenhuma criança é igual a outra, né? Isso. Nenhum ser humano é igual ao outro. O ser humano, ele é único, ele foi criado, ele é exclusivo. Então, ele tem um perfil, ele tem ali uma maturação neurológica singular, ímpar dele, que é só dele. Porém, muitas vezes, né, a gente sempre parte de um padrão, em tudo na nossa vida. Então, às vezes, a gente vai comparar, mas a gente tem que entender que, às vezes, aquele comportamento, a intensidade e a frequência daquele comportamento não está realmente ali alinhado a um padrão que eu penso que é a normalidade. Porém, é um pouco complexo a gente falar em normalidade. Eu não gosto muito dessa palavra, é normal. Porque o que é normal? Na verdade, o que é normal? Hoje, nós estamos vivendo num mundo onde, mais do que nunca, a gente vê as peculiaridades de cada ser humano. Então, você vai numa sala de aula, hoje a gente fala assim, antes, né, eu converso com vários professores que têm aí 20, 30 anos de magistério, não tenho isso, né, ainda, e elas falam, mas antes era mais fácil dar aula. Né, as crianças de antes eram mais fáceis, mas hoje, com todo, e já é, né, todos nós sabemos, já é muito real que toda essa tecnologia, né, o mundo digital invadindo os nossos lares, que tem aí, de certa forma, contaminado as nossas crianças, né? Às vezes elas ficam demais, ainda mais agora na quarentena, às vezes os pais estão de cabelo em pé, então. não é verdade? E aí estão ali, não, eu vou deixar porque... Só que a falta desse equilíbrio, muitas vezes, conosco mesmo, né, de não sabermos lidar conosco mesmo, a gente acaba cometendo alguns equívocos com os nossos filhos. E aí isso vai atrelando uns comportamentos ainda mais. Então, às vezes, assim, a criança, ela é agitada, às vezes a criança é muito agitada, às vezes a criança é um pouco calma, às vezes ela é muito calma. Então, às vezes, o que é o normal mesmo, né? Mas, assim, eu acho que nós, pais, né, como eu fui buscar, eu tive a oportunidade, o privilégio de buscar, mas hoje a gente tem tanta informação, a gente pode também buscar através da internet, tem tantos cursos gratuitos agora também, né, que estão fazendo. E procurar buscar, assim, né? Se você está com a pulga atrás da orelha, começar a perceber mais o filho. A gente está tendo a oportunidade de estar mais com eles em casa agora, não é? E poder realmente buscar perceber o que de fato realmente é ali da criança, né? É da fase dele, do desenvolvimento dele, ou o que é que está trazendo aí algo a mais que ele não está conseguindo, né? Parar, não está conseguindo concentrar, não está conseguindo parar, e buscar ajuda realmente. Isso. Tá? E buscar entender, né? Respeitar também o momento da criança. Eu sei porque o Davi, por exemplo, meu filho, quando ele estava lá nível C, D, lá bem pequenininho, ele teria que passar para o ano seguinte e houve uma avaliação do colégio no sentido de que, de repente, ele não tinha maturidade suficiente para ter aquele conhecimento. E porque ele faz aniversário realmente no final do ano, então eu também não vi problema e entendi aquilo. Eu também concordei, eu percebi que talvez, principalmente assim, enquanto é criança, ainda você deixa passar determinados comportamentos ou situações em que a criança não saiba lidar. Porém, com o passar do tempo, dependendo do conteúdo que recebe, ela vai ter mais dificuldade ainda. E a frustração, por exemplo, fiquei imaginando como adolescente, chegar no ensino médio, como está agora, e de repente reprovar simplesmente porque a gente não segurou lá atrás um pouquinho. Eu falei, não, nessa hora eu pensei um pouquinho para frente e avaliei também aquela situação e a gente deu uma segurada nele mais um ano. Quanto criança, não sentiu. Hoje, às vezes, ele dá uma reclamadinha, mas em compensação, com relação ao conteúdo e aquilo que a gente vem acompanhando, eu acho que tá bem equilibrado. Então, é preciso ter esse cuidado, como você disse, pedir a ajuda necessária para quem pode. E aí, no teu caso, né, como você disse, você trabalha no SEMAI, e o SEMAI é uma porta também da Secretaria Municipal de Educação. E essa porta, porém, ela pode ser aberta via a escola onde o seu filho está, né? Lembrar para as pessoas, então, que pode conversar com o professor, perceber qualquer dificuldade ou confirmar até, não, professor, mas é isso aqui, de acordo com aquilo que se espera da criança, quarta, quinta série, já é para estar sabendo, tendo esse conteúdo, tendo aquele, meu filho está de acordo. Tem que respeitar também isso, saber o jeito de cada um. A questão é comportamento, a questão é conteúdo. Cobrar da escola e procurar saber se aquilo está de acordo. E hoje, Lu, né, a gente já está aí
vamos fazer 3 anos, eu acho agora, né, em novembro com o SEMAI. E olha, o que é muito interessante é o quanto, assim, hoje os professores, eles têm também esse apoio, né? Nossa, a gente coloca assim a porta aberta mesmo. Quando a gente faz a avaliação, quando essa criança chega através da escola pra gente, ela passa uma semana com a gente ali. Então ela passa por psicólogo, ela passa por terapeuta ocupacional, Bacana. ela passa pelo pedagogo, né? Ela passa pelo fono. Tem uma equipe multidisciplinar ali. E que vai e atende essa criança com todo carinho, a gente faz com muito amor isso, a gente depois faz o estudo de caso e vamos lá estudar essa criança, o que está acontecendo ali, se é o ambiente, se é alguma coisa neurológica, tudo. E depois ainda passa pelo neuropediatra, a gente tem esse privilégio de ter um neuropediatra na nossa rede, né, que pode atender essas crianças e fechar, né, os devidos diagnósticos. E é incrível, assim, que quando a gente fecha, chama a família, chama a escola, o quanto o professor vem, a gente pode falar assim do trabalho para esse professor e colocar assim, ó, estamos aqui, né, esse professor ter a porta aberta e poder voltar lá e falar, ó, eu tô com dúvida nisso, eu tenho feito isso que vocês falaram, mas não tá dando certo. E a gente trabalhar junto para a evolução dessa criança. E a gente tem visto assim muitas crianças evoluírem, sabe? Claro, a gente sabe que ainda tem uma fila, né, de espera mas assim, nós temos um centro municipal de avaliação na nossa cidade que isso foi um ganho assim espetacular. Isso, para mim, né, particularmente, era um sonho, né, que se realizou para o nosso município. A questão da fila da espera, eu vejo assim, relativa à questão de ser ruim ou boa por conta do fator de que muitos pais, às vezes, podem ter um certo receio de lidar com aquela situação, como se fosse ter que encarar um problema. Total. Não pense nisso, você tem que pensar que ao procurar uma ajuda, você vai ter condições, se tiver um problema, primeiro você pode saber que não tem problema nenhum. E segundo, que você, ao saber se realmente tem uma situação que precisa ser resolvida, vão ter profissionais preparados e orientados para saber como lidar com o seu filho, para saber como lidar com aquela situação e ele poder resolver junto com você e junto com os professores, junto com toda a equipe, o mais rápido possível. E existem muitos pais que nossa, é visível, primeiro contato e o último queda evolutiva ali, né, o último dele, que ele precisa estar ali, e é muito visível assim a diferença, muito visível, eles vêm todos com medo, né, será que meu filho, a gente vai trabalhando, e às vezes, ei, olha aqui, ó, até pode ter, né, pode ter alguma coisa, mas ó, agora tem caminhos, abriram-se caminhos, né, então a gente tem que entender que não é o problema que é levantado, mas é a solução que está vindo para poder ajudar essa criança, né? Exatamente. Fechamos esse bloco com essa mensagem, que de repente não é questão de descobrir um problema, mas na verdade, se descobrir o problema, saber que vai ter condições de ter uma solução. A gente fecha esse bloco, no próximo a gente vai falar sobre coaching, o que é. Eu quero conversar com a Sueli aqui, pedir dicas de livros, de filmes, de um monte de coisa que a gente possa aproveitar e aproveitar bem nessa pandemia. A gente volta já.